Graça e paz. Olá, graça e paz. Estamos entrando aqui, aleluia. Aleluia. Tamo aí, Dudu? Tamo tranquilo? Tô aqui com o Eduardo me ajudando. Acho que esse um espectador aí já é você. Não sei eu. Um é você. Bom, você já coloca aí na página, já apareceram 4, louvado seja Deus. Dudu, vou liberar aqui, você põe no grupo aí do WhatsApp já, tá liberado? Tranquilo, pastor. Pode entrar, tudo certinho. Tá bom, querido, obrigado, até já. Glória a Deus, queridos. Essa improvisação de culto em casa não é fácil, né? A gente tem que ir alinhando alguns detalhes, né? Muitos detalhes também. Mas pronto, aqui. Deus está nos abençoando de uma forma tremenda, mais uma vez. Estamos reunidos aqui. Sei que muitas pessoas nesse final de semana tomaram conhecimento da contaminação aí do Covid e outros não Covid, né? Mas num caso de resfriados muito forte. Minha sogra agora, hoje, nós tivemos uma notícia aí não tão agradável, né? Ela teve um derrame pleonar, que é há muita água, muito líquido no pulmão, né? Mas tá bom, já foi medicada, já dormiu, acordou agora, tá bem, para honra e glória do Senhor. Alguns colegas particulares, né? Não da igreja. Agora uma pastora amiga postou um ente querido que acabou de falecer, enfim, são muitos os casos, mas queridos, não importa, o Senhor é contigo. Não importa, nós temos sido guardados, nós temos sido abençoados pelo Senhor e assim será a nossa vida. Amados, eu preciso da sua fé, porque uma igreja sem fé ela não é igreja. Eu preciso do seu amor ao próximo, porque uma igreja sem amor ao próximo também não é igreja. Eu preciso da sua participação nas coisas de Deus, porque uma igreja sem participação nas coisas de Deus também não é igreja. Mas eu sei que os dias estão difíceis, né? Tem gente que não foi medicado a tempo e sofreu bastante, né? A Cida, fiquei sabendo que estava uma respiração bem difícil. Gabriel, né? Estava também bastante cansadinho, mas enfim, nós estamos aqui, até aqui o Senhor tem cuidado de nós e nisso nós vamos glorificar a Deus, nós vamos exaltar o nome do Senhor. E eu quero convidar você para nós, nessa hora, nós louvarmos a Deus com uma oração, fazermos uma oração. Vai compartilhando aí, vai compartilhando, vai entrando aqui agora, vai deixando seu comentário, participa comigo, a palavra de hoje vai ser tremenda, tremenda, a palavra vai ser fantástica, né? É do Senhor a palavra, não é do pastor, mas eu digo fantástica porque ela mexeu comigo quando o Senhor inspirou no meu coração. E eu quero compartilhar e dividir ela com você. Amém? Gabriel, a altura do meu microfone máximo é esse daqui. Eu vou aumentar o meu tom de voz. Me dá um retorno aí, como é que ficou. Se estiver baixo para vocês, me falem, porque eu vou ter que aumentar o tom de voz. Tá? Se for o caso, eu até baixo aqui o fundo musical mais um pouquinho. Ok? Só me dá um retorno pra gente saber que tá tudo bem, que a gente tá legal. Como é que tá o tom de voz aí? Alguém pode dar um retorno pra gente começar a fazer a oração? Dudu, dá um retorno aqui pra mim, do tom de voz, pra gente abrir. Tô lendo aqui a sua postagem. Não precisa, legal, tá bom. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, te adoramos. Ô Senhor, como grande é o Senhor e a tua presença é maravilhosa, Pai. Não existe outro igual a tu. Não existe outro, Senhor, que não seja tu nas nossas vidas, Pai. Senhor, Senhor, Senhor.
Oh, meu Deus maravilhoso, Deus de honra, Deus de glória, de louvor e adoração, Tu és digno, santo, Tu és Pai. Tu és soberano, Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Tu és tudo, Senhor, Tu és o princípio e o fim. Tu és tudo e em tudo nós queremos Te louvar, Te adorar. Render graças à Tua grandeza. Te pedir, Senhor, a Tua mão de misericórdia, Senhor, sobre as vidas, sobre as famílias, que tanto têm sofrido, que tanto têm passado necessidades, mas o Senhor é Deus. O Senhor tem nos curado, através do Teu Espírito, de todas as formas, o Teu Espírito tem vindo à frente, Teu Espírito tem nos suprido, tirado de nós a enfermidade, e esse processo é um processo de um dia após o outro, e nisso nós queremos Te louvar, Te render graças e bendizer. Tu és santo. Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Pai, obrigado, Deus, pelas vidas, por esse tempo de oração, jejum que nós estávamos fazendo. Eu havia proposto um jejum de 15 dias, Senhor. Na minha cabeça é até o dia 31, mas muitas pessoas me perguntaram se entregaria hoje. Aqueles que vão entregar hoje, Senhor, recebe, toma nas mãos o jejum, do jeito que foi feito. Entregamos o jejum diante de Ti. Aqueles que quiserem dar continuidade até o dia 31, deem continuidade, mas o jejum nós entregamos. O que nós não entregaremos, Senhor, são as orações durante o dia. Nós continuaremos compartilhando as orações durante o dia no nosso grupo de oração, em favor e a favor das nossas vidas e dos nossos familiares e do mundo e dos hospitais e da segurança e da educação. Não importa, Senhor, nós queremos Te glorificar e bendizer a Tua grandeza nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo Teu infinito amor, por essa paz que o Senhor alcança nos nossos corações. Eu quero Te louvar em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Clécia, Tu és curada. Cidinha, Gabriel, Henrique e família, todas as outras famílias da igreja, todas as outras famílias da igreja, todas as outras famílias da nossa igreja que nós cobrimos com as nossas orações são curados. Em nome de Jesus. Newton está lá em Minas Gerais, na barragem de Mariana, onde teve aquele acidente. Newton, levanta tuas mãos para o céu, sobe no teu caminhão aí, glorifica ao Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aleluias, aleluias. Queridos, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hoje eu trouxe uma aguinha para mim, que da outra vez eu preguei sem água e foi rápido, hoje vai demorar um pouquinho. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 14, deixa eu tirar aqui, ó. A partir do verso 14. Amém. Diz assim, somente o verso 14. Hebreus 12, verso 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Oh, meu Deus. Vamos ler de novo? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Como é tremenda essa palavra. Quando eu fui inspirado por Deus a preparar esse sermão, a palavra que me foi tocada, me foi mexida no meu coração, foi sobre nós termos a nossa alma purificada. Alma purificada. O tema dessa mensagem é purificando a alma para entrar na presença do Senhor. Veja só, purificando a alma. Os judeus, guiados pelo Senhor,
eles foram instruídos ao longo do seu tempo no deserto com Moisés pelas leis. E dentro dessa normativa que veio para eles, dessas regras, desses ritos, uma das normas era os judeus, eles eram orientados a sempre que entrarem na presença do Senhor, eles deveriam e devem até hoje ter um ritual, um processo de purificação. Você está comigo? Os judeus é o povo de Deus, queridos. A igreja é o povo do Senhor. Mas o judeu é o povo escolhido do Senhor. E os judeus, eles foram orientados a, para entrar na presença do Senhor, eles devem se purificar. E ainda hoje, eles apresentam os mesmos ritos. Ainda hoje eles agem das mesmas formas. Ainda hoje eles lavam as suas mãos para entrar na presença do Senhor, num ato de reunião para ler a palavra ou para falar de Deus. E esse ato os leva a um ritual. E você pode dizer, pastor, mas você vai pregar sobre ritual? Presta atenção. Quando nós pegamos a palavra ritual, eu escolhi a melhor definição para ritual, para nós entendermos aonde nós estamos indo. Ritual, eu dividi em duas partes para você ter um entendimento. Primeiro, ritual é um livro que contém os ritos estabelecidos por uma religião. Tá? Então, o livro de um rito é o livro que tem as suas normas estabelecidas da sua religião. Mas olha que coisa tremenda, o que realmente quer dizer ritual em qualquer e para qualquer religião? É a forma de se executar cerimônias. Se você puder repetir comigo aí na sua casa, diga comigo assim: ritual é a forma de executar cerimônias. E para entrar na presença de Deus, eu também preciso de um ritual. Porque isso também é uma cerimônia. O culto é uma cerimônia. A leitura da palavra é cultuar a Deus, é uma cerimônia. O contemplar a Deus com louvor, encher a nossa alma da alegria com louvor, é um ritual, é uma cerimônia. Mas por que nós temos a cerimônia, mas nós não temos princípios para cerimônias? E este é uma grande pedra de tropeço ao longo do tempo com a igreja. E o ritual, ele faz com que as pessoas, elas não se esqueçam dos princípios. Olha que lindo! O ritual não permite que as pessoas, elas se esqueçam dos princípios. Assim, os judeus, eles sempre lavam as suas mãos para lembrar que a sua alma deve estar limpa. O ritual, ele é algo para fazer com que a sua alma, ela tenha certeza de que ela está executando a cerimônia da forma correta. Que coisa grandiosa, que gostoso. Tem uma passagem em Marcos 7, do 1 ao 7, diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus, e alguns dos seus discípulos comeram com as mãos impuras, isso é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens.
Queridos, enquanto os judeus queriam um ato de cerimônia, Jesus dizia: vocês não têm cerimônia no coração, vocês querem gestos. A igreja, por sua vez, nem cerimônia de gestos e nem cerimônia no coração. A pureza ou a impureza das mãos, o homem natural, ele vê com os olhos, pois é algo externo. Mas o coração, quem vê, é o espírito, pois é algo interior. Nós entramos na presença do Senhor de qualquer forma. Nós muitas vezes colocamos uma roupa um pouquinho melhor, ou trazemos uma Bíblia nova, ou cantamos louvores mais conectados com a atualidade. Enfim, uma infinidade de exemplos eu poderia usar. Mas são atos religiosos. Mas como está o nosso ato cerimonial? Como está o nosso coração, a forma interior que Deus está vendo? Como está aquilo que só os olhos de Deus veem, os olhos humanos não veem? Se a igreja praticasse mais atos de purificação do corpo, para entrar na presença do Senhor, ela seria mais séria na questão da santidade. E é isso que me chama a atenção. Foi isso que Deus colocou no meu coração para que eu chegasse até esse sermão. A palavra nós acabamos de ler, ela diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Muitos podem falar que isso que eu estou falando aqui agora é um ato de religiosidade. Mas Deus manteve esse rito para os judeus, os fazendo lembrar da necessidade da santidade. Está certo que se eles tivessem aceitado Jesus, eles não estariam mais usando esses ritos. Mas eu quero chamar a atenção do rito não como uma prática de algo religioso, mas de algo cerimonial, de algo santo, de algo que nos conecte à presença do Pai. Se você entrar impuro, sem lavar as mãos, sem lavar o coração, sem lavar a boca, os ouvidos, os olhos, a mente, se você entrar na presença do Senhor de uma forma impura, Ele o rejeitará. E queridos, quantas vezes nós estamos sendo rejeitados por Deus e não entendemos que a tristeza que vem no nosso coração ao entrar e sair da igreja, sempre tendo problemas e sempre tendo situações, e nós não entendemos o porquê, está ligado exatamente nisso. Porque nós precisamos nos apresentar a Deus de uma forma pura para que Ele não nos rejeite. Porque se você estiver santificado, Ele te aceitará. Com santidade você verá o Senhor. Se você entrar impuro na presença do Senhor, Ele te rejeita. Mas se você estiver purificado, Ele te retém. Olha que lindo! Entrar purificado na presença do Senhor é ter a certeza de que Ele irá nos reter na sua presença. Nós devemos voltar a nos preocupar não com a aparência que os olhos podem ver, mas com isso firmar o nosso compromisso de buscar a santidade para entrar na presença, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Quantas pessoas e quantas vezes nós entramos na presença do Senhor estando em desacordo com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso cônjuge, com a família, com amigos, com irmãos. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos apresentar as nossas ofertas se nós soubermos que nosso irmão tem algo contra nós. O detalhe é que às vezes realmente o irmão não tem nada contra nós, nós não temos nenhum irmão com nada contra nós.
E nós vamos lá apresentar a nossa oferta diante do Senhor. Sabe, queridos, o grande pecado aqui, o grande perigo, é que o problema não é que nós estamos nos apresentando no Senhor porque o nosso irmão não tem nada contra nós. É que nós estamos nos apresentando ao Senhor cheio de traumas e de mágoas contra os nossos irmãos. E eles nem sequer sabem. Nós estamos cheios de corrupção, nós estamos impuros, nós estamos com as mãos sujas, imundas, imperfeitas. Nós estamos com o coração imperfeito, sem lavagem, sem cerimônia. Se julgarmos a igreja, julgarmos que eu digo, fizermos uma comparação da igreja com o templo de Deus no Antigo Testamento, nós poderíamos dizer que o nosso altar hoje seria o santo lugar. E o nosso coração seria o santíssimo lugar, aonde Deus habita. Mas entre o santo lugar e o santíssimo lugar, no templo, tinha o véu. E ao passar pelo véu e entrar de forma profana na presença do Senhor, nós não seríamos fulminados, não é isso que diz a palavra? Que muitas vezes os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles iam entrar no santíssimo lugar e eles amarravam uma corda na sua cintura com um sino de chocalho na corda, para enquanto ele andava e orava em volta da arca da aliança, a presença do Senhor, o chocalho balançasse, e se em algum momento parasse de balançar, os sacerdotes que ficaram do lado de cá do véu deveriam puxá-lo para entender o que aconteceu, e em algumas vezes eles estavam mortos. Por quê? Porque entraram na presença do Senhor de forma impura, de coração impuro. E queridos, eu digo para vocês, o que nós estamos vivendo hoje é reflexo da impureza, da forma que nós nos apresentamos ao Senhor ao longo de todos esses anos. É verdade, impureza. Começando pela minha vida, Michel, servo de Jesus Cristo, pastor levantado para ser ministro do seu evangelho, um embaixador do reino de Deus nessa terra. Eu me apresento assim também. Eu estou falando da igreja como um todo. Então, o detalhe é que quando nós até fazemos uma comparação entre o santo lugar, que é a igreja, é o altar. Você entra na igreja, está lá o altar, o santo lugar. Mas quando o culto começa e a cerimônia é feita, a cerimônia para a abertura, você tem que estar purificado. Porque se você não tiver purificado, entre você e o altar existe o véu. E o véu, queridos, ele é um impedidor do relacionamento profano com a pureza santa e perfeita de Cristo. Queridos, o véu ele está ali para Deus dizer: eu não aceito as vossas ofertas. Vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que perigoso isso. Olha que coisa difícil. Ser fulminado por Deus sem entender que estamos sendo. É porque nós estamos sendo rejeitados pela pureza de Deus. A pureza de Deus não pode aceitar a nossa imundícia. A pureza de Deus não pode aceitar a nossa impureza. Ele não pode aceitar. E a forma como nos rejeita e nos fulmina hoje, não é nos matando, não é nos lançando ao chão. E olha que tem muita gente que morre assim ainda. Né? Não imediato ali, mas depois as coisas acontecem. Ele nos rejeita hoje, nos impedindo, que não é ele que nos impede, somos nós que nos impedimos na realidade, mas ele nos rejeita, nos impedindo de nós termos acesso à vida eterna. Porque sem a purificação eu não tenho acesso à vida eterna. O véu do templo, ele simbolizava a certeza de que quem iria passar por ele deveria estar adequado para se apresentar na presença de Deus. O sacerdote, ao olhar para o véu, ele sabia que se ele entrasse no Santíssimo Lugar de forma impura, corpo, alma, espírito, ele seria condenado à morte quando ele chegasse à presença de Deus.
Hoje nós não damos esse valor, nós entramos na igreja e saímos da igreja com o nosso coração totalmente imundo. Nós entramos e saímos da igreja com o nosso coração totalmente debilitado, com o nosso coração totalmente envolvido por mágoas, por marcas, por ressentimentos, por contendas, por lascívias, por ódio, por manifestações de ódio, de ira, de falta de domínio próprio, de falta de mansidão, de pecados ocultos e explícitos. Nós nos apresentamos assim diante do Senhor. A santidade deixou de ser um requisito para a igreja, ela é uma palavra, mas não é um requisito. E eu preciso compartilhar isso com você essa noite. Ter a certeza de que você está entendendo no poder, no teor dessa palavra, você está entendendo. Muito se fala, mas verdadeiramente pouco se pratica. Hipócritas. Honramos com os lábios, mas o nosso coração não está purificado. Os lábios, com os lábios, as pessoas podem te ouvir, elas podem ver, então. Ao ouvir, eu quero generalizar, dizer, elas entendem o que você está expressando, mas elas não sabem o que você está sentindo. Muito se fala e pouco se pratica. Ao contrário, nós vamos à igreja com o coração cheio de impurezas, totalmente movido pelas obras da carne, nós deixamos o mal nos dominar, nós nos envolvemos com problemas dos outros e não cuidamos dos nossos. Não estou falando num ato de bondade, estou falando num ato de falta de sabedoria. Ai, minha irmã, o marido dela vive brigando com ela, ai, que coisa difícil, ai, mas e a sua casa, como é que tá? E a sua irmã, ela é cristã, você já falou de Jesus para ela? E esse parente aí que tem problema financeiro, você já ensinou para ele que churrasco nessa época não funciona? Que uma latinha de cerveja, de uma em uma latinha, ela vai juntando e vai tornar ele um alcoólatra novamente? E vai fazer dele ter falta na hora da necessidade, de poder ajudar os outros? Você está entendendo? Nós nos apresentamos cheios de impureza. Nós oramos em desunião com a igreja. Nós nos reunimos com os irmãos para orar, para adorar, para louvar, para exaltar, para glorificar, mas cheios de impureza. Nós oramos na igreja em desunião com a própria igreja. Nós oramos em desunião com os pastores. Nós oramos em desunião com a família, cheios de impureza. Negamos a ajuda à igreja, negamos. Temos dificuldade em ajudar a igreja. No mês passado, queridos, a cesta básica já foi baixíssima. Nós tivemos uma grande bênção aí que tem se repetido, mas é uma pessoa. Esse mês, né, uma outra quantidade de cestas básicas baixa. Por quê? Não está faltando condições não, queridos. Está faltando pureza, está faltando cerimônia, está faltando rito. Qual a ideia, qual a ideia que temos de que nós encontraremos a Deus em um culto, e Ele estará feliz ao nos ver, se nós nos apresentarmos a Ele sem santidade? Fala para mim. Fala para mim. Qual a ideia que nós temos da satisfação que Deus vai ter de nos encontrar num culto, se nós nos apresentamos para Ele de forma impura? De que jeito realmente que Deus tem recebido as suas ofertas? De que jeito que Deus tem recebido as minhas ofertas, querido? Eu estou chamando a realidade, estou querendo chamar a existência da nossa convicção moral e espiritual, para nós não perdermos aquilo que existe de mais importante para Deus nas nossas vidas, que é Ele poder se achar em nós.
Será que nós temos cultuado a Deus no Santíssimo Lugar? Será que nós temos entrado no Santo Lugar, no Santo dos Santos? Ou será que nós mal temos passado lá no gasofilácio? Lá onde ficavam somente as mulheres e as crianças? Será que nós temos realmente tido um encontro? Eu chamo a sua atenção para o seu relacionamento com a igreja, com Deus na igreja. E não existe a igreja na sua casa com esse relacionamento. O véu está interrompendo entre você e Deus, você não entra na presença de Deus. Eu quero declarar agora com dor no meu coração, muitos entre nós aqui ouvindo essa palavra, não entram na presença, no santo lugar há muito tempo, por causa desse tipo de comportamento, dessa falta de santidade, de cerimônia, de rito. Nos alegramos por estar na presença do corpo de Cristo, no templo sagrado, mas nós não vivemos a plenitude das coisas do Espírito Santo. Nós não temos convivido com a santidade, nós não temos convivido com o adorno, com a veste limpa. Nossas orações não têm tido aroma de incenso suave, não têm chegado de forma leve ao Senhor. As motivações do nosso coração têm sido cruéis, difíceis. Sempre temos um desacordo, O povo de coração duro. Sempre temos um desacordo com alguém, alguma questão. Sempre estamos querendo enfiar goela abaixo a nossa santidade nos outros. Por isso que os outros não se convertem pela santidade de muitos. Porque não tem. Não tem. Muitos pais querem convencer os seus filhos de uma hipocrisia, de uma falsa santidade. Por isso que os filhos odeiam a Deus. Por isso que os filhos odeiam a igreja, porque é uma falsa santidade. Para os seus filhos ouvirem você, pai e mãe, eu. Eles precisam ouvir a Deus primeiro. E se Deus não está falando através das nossas vidas, o que está falando é a nossa carnalidade, a nossa religiosidade e a nossa hipocrisia. Sempre nós temos um desacordo, nunca estamos lavados, santificados, purificados, para poder entrar fielmente no santíssimo lugar, para Ele habitar. A santidade passou a ser apenas um pensamento e não mais uma prática para a igreja. A santidade passou a ser um pensamento. Eu vejo a Pamela e o Lui como líder dos jovens, insistentemente falando sobre santidade com a igreja. E se tornou um assunto chato, parece. As pessoas não querem ouvir falar de santidade. Por quê? Porque eu posso fazer as mesmas coisas do passado. E se você faz as mesmas coisas do passado, você não tem santidade. Ó, não combina. Não combina, assim, não combina. Não combina. É diferente, não combina. Se você ainda faz as mesmas coisas do passado, você não tem santidade. Se o passado ainda domina as suas vontades, não é santidade. Não tem santidade. Sem o ritual no coração, mas de uma forma que nós devemos nos preparar física, emocional e espiritualmente, as pessoas perderam a reverência, o temor e o tremor a Deus, se apresentando a Ele, entrando em sua presença sem o devido preparo. Jesus, Ele quebrou os rituais da carne, mas o ritual do coração, esse é sagrado, é a nossa circuncisão. Esse é sagrado. Em Apocalipse 22, verso 14,
Apocalipse 22, verso 14. Diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Oh, meu Deus! Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Muitos leem esse versículo e não entendem o significado. Ter vestes limpas significa a condição que a pessoa está diante de Deus. Olha o apelo de Jesus em Apocalipse: felizes os que lavam as suas vestes. É um ritual. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. Entenda, a árvore da vida era algo que Adão e Eva tinham direito. E eles perderam quando eles desobedeceram. No ato da desobediência, eles perderam o direito à árvore da vida. Eles perderam em razão do seu pecado, eles perderam em razão da sua impureza. Todos tinham direito. E hoje todos que creem terão esse direito, mas infelizmente muitos estão crendo da boca para fora. Estão crendo num desejo, estão crendo numa vontade, mas não estão crendo numa verdade. Porque não estão purificados, não estão santificados. Não têm as suas vestes lavadas, não se esforçaram para lavar as suas vestes, para limpar o seu coração e ter direito assim à árvore da vida. E amados, quem não tem direito à árvore da vida só tem direito ao lago de fogo. E ao contrário do que a gente entende, o lago de enxofre, ele não queima para a morte, ele queima para a tortura, para a condenação. Ter as vestes limpas significa a condição que a pessoa está diante de Deus. Deus tem olhado para você e Ele tem te achado alvo mais que a neve. Deus tem olhado para você e Ele tem achado a pureza dentro do seu coração. O pecado é que mancha as leves, o pecado do nosso coração. O pecado pensado, o pecado falado, não precisa executar. É o pecado surgido dentro de você, porque o pecado está gritando dentro de você. Por isso que Jesus disse que o adultério ele já está no olhar. Porque ele já está dentro de você, é isso que Jesus está dizendo. Não necessita você juntar os corpos para que haja o adultério físico. O adultério já está aqui dentro, porque ele está aqui dentro. É isso que Jesus está falando. O adultério ele está aqui dentro e nós estamos em adultério, igreja. Nós estamos em adultério com a santidade. Nós estamos em adultério com a santidade. Nós estamos sem rito, sem cerimônia. Nós estamos adulterando há muito tempo com a santidade de Deus. Nós estamos colocando Deus do nosso lado e falando para Ele: olha, eu já sei beber servindo ao Senhor. Olha, eu já sei olhar para a mulher dos outros servindo ao Senhor. Olha, eu já sei ser desonesto. Eu já sei ser arrogante. Eu já sei ser soberbo. Eu já sei servindo ao Senhor. Essa é a igreja. E eu faço parte dela. Eu sou mais um dentro dela. Essa é a igreja. O pecado é mancha nas vestes. Ele desfigura, o pecado desfigura o semblante. Você pode vestir a roupa mais linda, mais bela. Você pode pôr a melhor aparência, a melhor maquiagem, a melhor joia, o melhor relógio, o melhor sapato, a melhor gravata, a melhor camiseta, a melhor bermuda. Você pode pôr ao que você quiser sobre a sua pele. Mas se dentro do seu coração o pecado não começar a perder o lugar, você está desfigurando o seu semblante para Deus, porque Deus não vê aparência. Você pode achar que você está vestido com o mais puro branco,
esperando o noivo, mas na realidade você está com a sua figura, você está totalmente com o seu semblante desfigurado. O pecado, ele tira o brilho. O pecado tira a nossa serenidade. Perdão. Eis a necessidade de nós nos lavarmos e nos purificarmos e nos amarmos e nos perdoarmos. Somente através do sangue de Jesus nós podemos ter as vestes lavadas, o caráter transformado e o semblante reluzente. Moisés, quando ele reluzia a sua face, é porque ele estava glorificado, lavado, cheio da presença de Deus. Jesus no monte, quando ele está com Moisés e Elias, e vem aquele ato da glorificação, a presença de Deus. E para comer da árvore da vida, nós lemos agora, se faz necessário ter as vestes limpas, consequentemente um coração puro. E Jesus é o único caminho que garante a alguém o acesso às portas da Jerusalém Celestial, aonde está a árvore da vida. Jesus é o único que nos garante o acesso, porque Ele é o caminho, Ele é a porta. Jesus disse que o caminho que conduz à salvação é apertado e a porta é estreita, e Ele é a porta. Isso significa que não há espaço para o pecado. Não há espaço para aquelas coisas que Deus abomina. Vale a pena andar no caminho estreito, amados. Renunciar a si mesmo. Ter a certeza de entrar na cidade de Deus. O irmão Lázaro, que faleceu, ele deixou um louvor, contando a história da vida dele e de todo cristão. Ele dizia que ele sabia para onde ele ia. E ele cantava: ainda bem que eu vou morar com Deus. Ele sabia para onde ele ia. E você, não adianta você saber para onde os outros vão. Você tem que saber para onde você vai poder entrar quando você chegar. Não adianta você ir no aeroporto e dizer: eu quero ir para os Estados Unidos. Tem todo um processo para você poder embarcar num avião para ir para os Estados Unidos, para outro país. Você pode ir para a igreja e dizer: eu vou para o céu, mas existe todo um processo para você ir morar no céu. Como está escrito, Ele é a porta. Ele é o caminho. Vale a pena andar no caminho estreito, eu garanto para vocês. Vale a pena você renunciar a você mesmo, e você tem que começar a isso fazer agora. Você tem que começar a enxergar e dizer: eu estou fazendo parte disso já faz muito tempo e eu vou mudar isso agora. Vale a pena você ter a certeza de que você vai entrar na cidade de Deus. Você vai entrar na cidade de Deus em nome de Jesus, mas precisa ser mudado algo agora. A santidade precisa virar uma cerimônia, um ritual na sua vida. Como está a sua condição hoje? Teu direito está assegurado? Como estão as suas vestes? Eu pergunto. Tens almejado alimentar-se da árvore da vida e tem alcançado o direito? Tens desejado estar com Jesus para sempre? Não dá mais para colocar Jesus ao lado da bebida, do sexo, da droga, da pornografia, da masturbação. Não dá mais para colocar Jesus ao lado dessas coisas. Não dá mais para colocar Jesus ao lado da arrogância, da soberba, da prepotência. Não dá mais para colocar Jesus ao lado de um Jesus que você fala, mas não vive. Não dá mais para colocar Jesus ao lado de um Jesus que você quer que os outros engulam, mas você não vive. Não dá mais. Não dá mais.
Guardemos essa verdade em nossas mentes todos os dias. Jesus, ele disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo. Presta atenção como Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã, homem, mulher, jovem do Senhor e até as crianças que ouvem. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Queridos, por que continuar se enganando e não assumir de uma vez a nossa religiosidade e falta de santidade? E nós mudarmos isso para nós sermos cheios de santidade e não termos mais a religiosidade. Para você que gosta de anotar, Lucas 13, 24. Os leitores conheciam o ritual da limpeza que os preparava para a adoração. E sabiam que deviam ser santos ou limpos a fim de poder entrar no templo. Os sumos sacerdotes, os fariseus, eles eram leitores. Eles sabiam quais eram os requisitos de limpeza que era necessário para entrar na presença do Senhor. Você não pode fazer a tua próxima oração se o teu coração estiver impuro. Você primeiro tem que orar para Deus limpar o seu coração. Você tem que lavar as portas do seu coração. Eles sabiam exatamente quais que eram os princípios. E eles faziam. Muitos não faziam, desobedeciam, achavam que nunca ia dar nada. Ah, não vai dar nada. E sofriam amargamente, sofriam demais. O pecado sempre gera obstáculos na visão das coisas de Deus. O pecado sempre gera obstáculos na nossa visão de Deus. Portanto, se nós queremos ver Deus, nós devemos lhe obedecer e renunciar ao pecado. Viver em santidade harmoniza com viver em paz. Viver em santidade te dá harmonia com viver em paz. Santidade te traz paz. Uma boa relação com Deus nos conduz a uma boa relação com a comunidade dos crentes. Perdão. Uma boa relação de santidade com Deus nos permite uma boa relação de santidade com os cristãos. Embora nem sempre nós vamos sentir amor por todos, mas nós devemos nos esforçar para isso. Nós devemos procurar a paz à medida que nós conseguimos ser mais semelhantes a Cristo. E quanto mais você procurar a paz à medida que você quer se tornar semelhante a Cristo, mais fácil você vai se relacionar com seus irmãos. Você vai os perdoar. Você vai andar os passos junto com eles. Você terá um corpo limpo, um coração purificado, uma mente renovada. É isso que a santidade te traz. A santidade garante para nós um corpo limpo, um coração purificado e uma mente renovada. Jesus, ele diz, sejam santos, porque eu sou santo. E ser santo é separado do pecado e da impureza e dedicado a Deus. Sejam santos porque eu sou santo, ou seja, se separem do pecado e da impureza e se dediquem a mim. Sejam santos. O Senhor tem nos chamado para a santidade. O Senhor tem nos chamado para nós termos rituais no nosso coração. Que nos darão a certeza de que entre nós, o santo lugar e o santíssimo lugar, entre o santo lugar e o santíssimo lugar, o véu não nos impedirá mais, porque ele já foi rasgado, mas o véu foi rasgado para aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. O véu eu quero usar de forma alegórica, que ele ainda existe, para Deus não nos fulminar. Porque se nós nos apresentarmos
no Santíssimo Lugar com os nossos corações do jeito que Ele está, nós seremos fulminados. E muitos de nós têm sido fulminados ao longo do tempo. Ao invés de ter uma vida de conquistas e de glória, ao invés de ter uma vida de renúncia e de restauração, nós temos tido uma vida de convencimento de mentiras. Nós temos tido uma vida de uma igreja que não existe. Essa igreja não existe. A igreja de Jesus não é essa, queridos. Ela não existe. Dessa forma, não. Jesus, ele disse que ele é o caminho para que você vá até o Pai. Quando você chega com Jesus, ele te conduz até o Pai. E quando você se apresenta ao Pai, o Pai, ele quer te ver de uma forma inocente. Ele quer ver a sua inocência. E sem santidade não existe inocência, queridos. Porque a santidade, ela tira de nós a nossa maldade. A santidade, ela tira de nós a corrupção das nossas almas. Perdão, ela tira de nós a corrupção da nossa alma. A santidade, ela tira de nós todas as nossas impurezas. É lavar as mãos, é o rito. É a cerimônia. É lavar a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, boca, coração, o nosso corpo. Eu vejo pessoas gritando, clamando, buscando, dizendo: Senhor, eu quero estar na Tua presença, eu quero estar na Tua presença, eu quero estar na Tua presença. Mas ficam esperando Deus fazer alguma coisa e tudo que você precisa é se purificar em santidade, em ato de santidade. É ter a perfeição moral completa de Deus. Ser santo é ter a perfeição completa, perfeição moral completa de Deus, cujos olhos são demasiados puros para contemplar o mal com tolerância. Sabe o que está dizendo? Ser santo é você ter uma perfeição moral, a perfeição moral de Deus de uma forma tão intensa que os seus olhos não vão contemplar o mal com tolerância. Você vai ver o mal saindo de dentro de você, você já vai calar ele. Você vai ver o mal saindo dos outros, você vai calar os outros. E isso deve nos inspirar, nos conduzir a um esforço de pureza moral para nós entrarmos em sua presença. Um ritual. Algo tremendo. Algo tremendo, extremamente necessário. Santidade. Mas se nós não criarmos um ritual para nós entrarmos na presença do Senhor, e eu não estou falando de coisas físicas, não estou falando de você criar dogmas, não estou falando disso. Sabe, queridos, eu vou te dar um exemplo de como o ritual de purificação foi tirado de dentro da igreja. Preste atenção no que eu vou falar e caia de costas agora e entenda a armadilha do diabo. A Bíblia foi tirada da mão do crente. Eu me lembro que eu tinha medo de tocar na Bíblia antigamente. Olha a ignorância do homem, mas olha também a honra, o temor e o tremor. Eu tinha medo de tocar na Bíblia se eu tivesse impuro. E a Bíblia de papel, ela foi tirada da mão do crente. Quando você pegava a Bíblia, quando você ia tomar banho, quando você ia pôr a sua roupa para ir para a igreja, esse era um ritual. Hoje nós vamos para a igreja correndo, tropeçando, para chegar atrasado. Aonde tem santidade nisso? Qual que é a honra disso? Fala para mim. Qual que é a honra de chegar atrasada na igreja? Qual que é a honra da pessoa chegar de qualquer jeito? Qual que é a honra de fazer sem qualidade? Qual que é a honra? Qual que é a honra de sair correndo e deixar os outros? Qual que é a honra? Qual que é a honra? Um ato de religiosidade que foi tirado de nós foi a Bíblia das nossas mãos. A Bíblia foi tirada das nossas mãos.
E nós, como nós estamos? Como nós estamos? Como está a nossa vida? Está aqui um ótimo momento para nós orarmos. Está aqui um ótimo momento para nós dizermos para Deus: Senhor, nos perdoa. Porque eu não tenho me purificado. Eu não tenho me purificado, eu não tenho lavado as minhas mãos, a minha boca, o meu coração, os meus olhos para entrar na tua presença. Igreja, você quer o rito de cerimônia de volta? Pega a Bíblia para vir para a igreja. Seja praticante do salmo que diz: alegrei-me com os que disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero que Deus atinja de uma forma profunda o seu coração nessa hora. Eu quero que Deus possa encontrar o seu coração nessa hora. E você possa entender que muito foi tirado de nós por nós mesmos. Nós nos apresentamos de uma forma impura, de uma forma corrupta, de uma forma não adequada ao Senhor. E nós precisamos trazer isso de volta nessa noite. Nós precisamos... Opa, entrou aqui lá. Senhor nessa hora e dizer para Ele: Pai, eu quero renunciar tudo que eu vivi até aqui. Eu quero abrir mão de mim mesmo. Eu quero abrir mão dos meus sonhos. Eu quero abrir mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Se não for para te agradar, Senhor, eu não quero nada. Eu quero abrir mão dos meus prazeres. Eu quero abrir mão das minhas vontades. Eu quero abrir mão de tudo, mas eu quero te servir e viver a tua vontade. Eu quero criar, Senhor, dentro de mim, a partir de hoje, novamente, Pai, um ritual, Senhor, uma cerimônia, para estar na Tua presença todos os dias, para não fazer uma oração que não alcance os céus, para não dar um passo em direção à casa do Senhor, se não for para ter amor, Pai, pelo meu próximo, se não for, Pai, para ter nas coisas que eu tenho, que eu possa abençoar a vida dos outros, e assim nós possamos viver coisas tremendas na presença do Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar para você, junto comigo, nessa hora, nós orarmos ao Senhor e podermos pedir para Ele: eu não quero nada nessa terra se não for o Senhor, Pai. Eu não quero nada nessa terra se não for o Senhor. Eu não quero nada que não seja a Tua presença. Eu não quero nada que não venha de Ti. Se você entendeu essa palavra e você entende que você precisa mudar, quero te convidar para orar. Oh, Senhor. Oh, Senhor, que gostoso. Que gostoso, Pai, que gostoso. Que gostoso, Deus. Que sacrifício, Senhor. Eu preciso, Senhor, quebrantar o coração. Preciso sacrificar as minhas vontades, crucificar as minhas vontades. Abrir mão dos meus sonhos, planos, Senhor. Oh, Jesus. Precisamos, Senhor, nessa noite, ter um coração convertido ao Senhor. Um coração desejoso a viver e fazer a Tua vontade. E querer permanecer firmes na Tua presença. Não perder, Pai, a oportunidade de estarmos junto contigo, Senhor. Trocando pelas nossas opiniões, pelos nossos desejos, pelos nossos achismos, pela nossa religiosidade, pelo nosso coração intrigueiro, pelo nosso coração descontente, desobediente. E eu quero, Senhor, essa noite, junto com os meus irmãos, de comunhão de igreja e de comunhão no Teu Santo Espírito, Pai,
te pedir, recebe os nossos corações essa noite. Queremos, Senhor, nos encher do ritual da Tua presença, Pai, o ritual de purificação. Tomar o melhor banho, vestir a melhor roupa. Isso é simbólico, Pai. Tocar na Tua palavra e colocá-la firmada nos nossos corações. Essa é a minha vontade, Senhor. E eu sei que foi para isso que o Senhor me chamou aqui. Foi para isso que o Senhor me preparou para a palavra dessa noite. Para que nós possamos, Senhor, ir aonde está o santo lugar, mas que o véu seja rasgado e nós estejamos no santíssimo lugar. O Senhor habitando em nós. O Senhor sendo a nossa verdade. O Senhor sendo tudo. Nós não queremos nada, nada, nada que não seja o Senhor nas nossas vidas. Que tudo seja o Senhor. Que tudo seja a Tua vontade. Que tudo seja para o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por essa igreja bendita e abençoada. Por tempos novos que nós viveremos. Por famílias abençoadas. Por cura, restauração. Por conquistas, por novos projetos, novos sonhos, pela restauração de lares, de família, pelo cuidado. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, sabedoria para fazer o que o Teu Espírito manda. E que nós possamos, em tempo, fazer tudo aquilo que é a Tua vontade. Pai, assim como eu abri, eu encerro esse culto, orando pelos enfermos, orando por aqueles que estão cansados, por aqueles que estão sendo restaurados, por aqueles que estão sendo refeitos, Senhor, para um novo tempo. Um tempo onde, mais uma vez, o Senhor nos parou, porque a igreja não estava em santidade, Senhor. E nós precisamos ser a igreja que existe, não a igreja que não existe. Nós precisamos ser a igreja que existe, a igreja de Cristo Jesus. A igreja que reflete a imagem e a presença do Senhor. Santo Deus. Santo Deus. Eu te agradeço por esse povo, por essa família e vida e pelo Teu Santo Espírito. Em todos os lugares, nos 4 cantos dessa terra, vai de encontro agora com a Tua unção de poder, cura, bênçãos, prosperidade, restauração, ministérios em todas as áreas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é tremendo, louvado seja o Senhor nas nossas vidas. Foi muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Quarta-feira temos o último culto da série dos 12 meses do ano. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Se quiser deixar um tchauzinho, um beijinho aí, vai ser gostoso. Louvado seja a sua vida. Amo vocês, meus irmãos e irmãs. Sejam fortes. Olha, eu oro por vocês. Eu mandei para muitas pessoas hoje. Eu oro por vocês. E eu estou orando mesmo. Amém? Eu não abro mão da minha oração pela vida de vocês. Tá bom? Orem também pelas nossas vidas. E em tudo nós queremos estar unidos na presença do Senhor como uma grande família que somos. Em nome de Jesus, Deus os abençoe a todos. Beijo. Até quarta-feira. Não sou eu que prego, mas estaremos juntos. Meus amigos pastores, amigos distantes que nos assistem. Deus abençoe o ministério de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos de outras igrejas, parentes, familiares amados. Deus os abençoe tremendamente. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus.